Vamos iniciar falando sobre a estrutura dos pincéis. O pincel é composto de 3 grandes partes: os pelos, cerdas ou filamentos sintéticos, a virola e o cabo. Sobre a espessura dos pincéis, nós temos pincéis de espessura simples, média e dupla, como nesses 3 casos. Os pincéis de espessura simples são aqueles que absorvem, que retêm menos tinta. E os pincéis com espessura dupla são aqueles que retêm mais tinta. Isso vai influenciar direto no rendimento do trabalho de quem está praticando a pintura. Uma outra informação importante é sobre o tamanho do pincel. O pincel, ele sempre vem gravado na sua virola o tamanho em milímetros e em polegadas. Neste caso é um pincel de 2 polegadas. Nós temos pincéis desde meia polegada até 6 polegadas, dependendo da linha. Para os pincéis acima de 1 polegada e espessura média e dupla, nós colocamos calços. O que são esses calços? No caso desse pincel, ele tem um calço duplo. Quando você coloca o calço aqui junto com a resina, ele forma uma bolsa, um reservatório. Quando você carrega esse pincel com tinta, além da cerda acumular a tinta, reter esse líquido, ele vai criar um reservatório de tinta. Isso faz o reflexo na pintura, é um rendimento melhor desse pincel. Nós temos 2 calços, é um calço duplo, formando 2 reservatórios. E neste outro exemplo, nós temos um pincel com calço simples. Os pincéis são fabricados por cerdas, pelos ou filamento sintético. No caso das cerdas, nós temos as cerdas brancas, que são as mais macias. Temos as cerdas negras, são mais rígidas, e a mistura dessas cerdas forma a cerda gris ou grisalha, que é uma mescla das 2 cerdas. Como eu falei anteriormente, cada cerda tem um tipo de característica. No caso da cerda branca, a característica dela é a maciez, a suavidade. Então é um tipo de cerda que trabalha melhor com tintas que vão ser utilizadas na madeira, no caso verniz e stem. Ela proporciona um melhor acabamento no momento da pintura, então vai ficar uma pintura menos riscada. No caso da cerda preta, por ela ter uma característica de rigidez, ela é recomendada para tinta à base de solventes. Esmalte, óleo, são tintas que vão ser aplicadas em metais. E para as cerdas gris, elas são recomendadas para alvenaria, geralmente tinta à base d'água, látex ou acrílico. Fabricamos também para a linha mestre pincéis de pelos, e no caso da referência 186, utilizamos o pelo da orelha de boi, ou POB. Esse pelo, a característica dele é a maciez, é um pelo extremamente macio, e nos trabalhos de verniz e stem, que exigem um excelente acabamento, é o pincel ideal. Falando com vocês agora sobre o nosso conceito de segmentação, quando um pincel for montado com cabo na cor azul, ele sempre vai ter a cerda branca. Esse pincel é excelente para madeira e trabalha com tinta, verniz e stem. Quando o pincel for montado com cabo vermelho, ele sempre vai ter a cerda gris. É um pincel ideal para alvenaria, para tinta à base d'água, látex, acrílica. Quando o pincel for montado com um cabo na cor amarela, ele sempre vai ter cerda na cor preta. Esse pincel é ideal para metais. As cerdas, por serem mais resistentes, suportam mais as tintas à base de solvente, no caso, esmalte e óleo. Outra forma de estar identificando os pincéis, além das cores do cabo, são as cores das embalagens. A azul, madeira; amarela, metais; e vermelha, alvenaria.
Além da nossa linha de pincéis destinados à alvenaria, madeira e metais, nós temos a nossa linha especiais. São alguns pincéis que têm alguma característica específica. Vou começar falando do pincel referência 821. É um pincel que tem a virola redonda, o cabo redondo, e ele é ideal para recorte, para letra, principalmente pelo controle que você tem com esse pincel. É um pincel que você consegue girar ele muito facilmente na mão. Então, quando você está fazendo um trabalho de recorte, você tem um amplo domínio sobre esse pincel. Um outro pincel dessa linha de pincéis especiais é a referência 570. Ele é um pincel utilizado em tinta epóxi e fibra de vidro. Ele é confeccionado com cerda gris e, se vocês verem, ele tem um cabo natural, pregado, e a característica desse pincel é que ele é muito robusto, sua robustez, durabilidade. Por isso que ele é destinado para tinta epóxi e fibra de vidro. Esse outro pincel da linha especial é a referência 551. É um pincel inclinado. É um pincel para ser utilizado em local de difícil acesso. O que nós fizemos nesse pincel? Nós facilitamos a vida do pintor. Geralmente o pintor, quando tem um local de difícil acesso, ele acaba dobrando a ponta do pincel e amarrando um cabo para prolongar. O que nós fizemos? Prolongamos esse cabo e entortamos já a virola, de modo a ficar inclinado. Então é um pincel que ele vai ser utilizado em locais de difícil acesso.